Bom, vamos dar uma analisada hoje que a gente tem dia 11 de março. Passaram-se as férias, o carnaval, primeira segunda-feira de verdade no Brasil, né? Vamos lá, lembrando que isso aqui não é recomendação nem de compra e nem de venda. É só uma análise que a gente faz para ver se a gente consegue tirar algum conhecimento disso. Mesmo porque ninguém é louco de operar tudo de uma vez assim. Às vezes tem dias que tem aí 20, 30 ativos dando o sinal que a gente procura, então ninguém opera dessa forma. Isso também não quer dizer que eu vou fazer essas operações. É simplesmente um estudo dentro do que eu acho que é interessante e que pode dar algum resultado. Então, fique claro que não é nenhum tipo de recomendação, nem de compra e nem de venda, tá bom? Eu vou dar uma olhadinha aqui no que eu separei, dentro do que deu sinal para swing e dar uma olhadinha nas coisas, no que nós temos para opções. O primeiro que me apareceu aqui foi a Vamos, tá? Vamos, nós temos o seguinte cenário: uma queda forte, velas amarelas, o IFR de 2 abaixo de 15, de 10, desculpe, tá? Além disso, estocástico lento abaixo de 10, por isso que está verde aqui. Uma ideia seria a entrada. A vela seguinte foi uma vela de alta, entrada no rompimento dessa vela, stop embaixo para tentar pegar a média de 9. Para mim, é uma boa operação? Não muito, porque a distância entre o topo dessa vela e a média de 3 está muito curta. Eu gosto de espaços assim, olha, como aconteceu aqui, ó. IFR de 2 lá embaixo, estocástico lento lá embaixo, vela de alta seguinte, rompimento da vela entrada, aí sim eu tenho um espaço razoável para buscar a média de 3 períodos aplicada à máxima. Também, ou a média de 9. Então, deu sinal, deu sinal. Vai vingar? A gente não sabe, tá bom? Outra coisa também interessante, se a gente olhar o afastamento médio em relação à média de 9, ele não está tão alto, ele já caiu. A mesma coisa desvio padrão em relação à média de 9. Então, deu sinal, pode ser feito, mas nem sempre isso vai trazer frutos, né? Isso é um pouco até, vamos dizer assim, subjetivo, não tão objetivo. Olha uma outra entrada aqui, ó. IFR de 2, mostrando pra gente lá embaixo, amarelo, vela de alta, rompimento da vela entrada para buscar a média de 3 períodos. Tá? Aqui a média de 3 períodos está muito curta, então não vejo tanto interesse. Mas deu sinal. Ah, Petro. Petro está bem interessante, né? Olha, a Petro aqui, IFR de 2 lá embaixo, tá? Nesse momento, o estocástico lento estava em 6,97. É só olhar aqui. O estocástico lento de 17 estava em 11,64. Olha só o desvio padrão, como está alto em relação à média. Se a gente diminuir o gráfico, olha, são poucos picos que ele dá, e esse parece ser um deles. Mesma coisa, o afastamento em relação à média de 9. Olha que força alta que teve aqui. Então, eu acredito que pode ser aqui talvez uma operação até melhor do que a Vamos. Além disso, ele não perdeu este fundo nesta vela que ele deixou aqui, olha. Ele não perdeu fundo, ele testou e deixou claramente uma vela de rejeição. Então, acredito que o rompimento aqui para buscar a média de 3, que tem um espaço grande, é bem interessante. Deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil a visibilidade. Então, uma possível entrada nessa vela com um risco de aproximadamente aí 0,70 para um ganho de aproximadamente 0,70. Aqui eu já acho interessante, mesmo porque teve essa queda já muito forte da Petro. E se a gente reduzir aqui, olha, e traçarmos uma Fibonacci desta perna de alta, olha onde o preço está. Entre 161,8 e entre 76%, que eu acho que é um ponto muito interessante.
e o preço quase alcançou lá os 118%. Tá? Se eu quiser trazer um pouquinho mais para baixo, aqui já não vai adiantar porque a minha alta foi aqui. Certo? Se eu quiser levar lá para o topo, eu ainda continuo nesse mesmo nível. Então, acho que a Petro é interessante. Ah, não quero operar a ação que eu estou sem dinheiro. Talvez, como a Petro tem bastante liquidez, nós temos ainda 9 dias úteis para vencimento de opções, talvez comprar uma call ou na linha do dinheiro ou um pouquinho aqui para cima, talvez seja interessante. Tá? Não é recomendação, mas são algumas possibilidades que podem ser feitas. Vou fazer isso? Não sei. Tá bom? Mas foi algo que apareceu aqui e eu achei interessante compartilhar. Pão de açúcar. É mais ou menos muito parecido com a VAM, o IFR de 2 lá embaixo, junto com o estocástico lento de 9. O preço caiu mais um pouquinho, o estocástico lento de 17 também está lá embaixo, tá? Isso que está aqui é o que a gente pode ver por aqui, tá? Está lá embaixo, olha, o de 17 e o de 9. Não tem um desvio padrão muito forte, também não tem um afastamento em relação à média de 9 muito forte, mas temos o sinal. E qual seria o sinal? A entrada no rompimento dessa vela, o stop embaixo, para tentar buscar a média de 3 que está muito curta, ou até mesmo a média de 9. Se a gente voltar um pouquinho no passado, no Pão de Açúcar, vamos analisar. Olha, aqui teve o FR de 2 lá em cima, mas não tivemos nenhuma vela de queda interessante aqui, porque já abriu com gap, continuou caindo, já bateu na média de 3 períodos aplicadas mínimas. Então aqui já não chamou atenção. Aqui, mesma coisa, não teria sido interessante. Aqui foi interessante, olha, IFR de 2, uma queda razoável, tá? Vela de alta seguinte ao IFR de 2, com distância razoável até a média de 3 períodos, certo? E foi isso que aconteceu. Então seria uma entrada no rompimento dessa vela, o stop aqui de segurança ou aqui mais agressivo, para buscar esse pouquinho. Lembrando que na grande maioria das vezes o nosso risco de retorno é negativo, tá bom? Voltar mais um pouquinho aqui, ó, a mesma situação, ó, IFR já estava lá embaixo, o estocástico lento, deu uma velinha de alta, entrada no rompimento da vela, stop embaixo ou aqui, e buscou a média de 3 períodos aplicada à máxima. Situação é a mesma aqui no final, porém, com uma diferença, está muito próximo da média de 3 períodos. É interessante? Talvez sim, talvez não, vai de cada um. Fica pelo menos a ideia aí. Por enquanto parece que a Petro é que está melhorzinha, né? GGPS, Grupo GPS. Para quem não sabe, o Grupo GPS é considerado uma empresa com serviços diversos, desde engenharia, logística, alimentação. Então, na bolsa, ela é considerada no setor de diversos, tá bom? IFR de 9 períodos lá embaixo, tá? Lá embaixo, dá para ver por aqui também. Deixou uma vela de alta aqui, que foi um preço de fechamento de reversão, tá? No dia desta vela aqui, o mercado fez isso, olha. Primeiro, ele abriu aqui, ele caiu e depois ele subiu, tá? Eu já fui confirmar isso, foi isso que aconteceu. Então, quem entrou, ou se alguém viu isso nessa nossa forma de pensar, e entrou no rompimento desta vela aqui, desta velinha aqui, tá no jogo ainda, tá? Para buscar lá a média de 3 ou até mesmo a média de 9 períodos, tá bom? Mas, eu achei interessante também essa vela de ontem, de anteontem. A entrada aqui, stop aqui embaixo, para tentar buscar também lá. Lembrando que é um risco, retorno negativo, e lembrando também que não é recomendação nem de compra e nem de venda. Se a gente olhar por esta vela, nós temos um risco de aproximadamente aí 4% para ganhar 1,5, 1,40. Vale a pena? Talvez não, né? Talvez a Petro ainda esteja melhor. Por fim, a Braskem, indústria petroquímica. Olha que interessante a Braskem aqui, ó.
uma queda forte, IFR de 2 lá embaixo, estocástico lento de 9 lá embaixo, estocástico lento de 17 lá embaixo, deixou um preço de fechamento de reversão, uma vela de alta. O preço de fechamento de reversão é mais forte que só uma vela de alta, que é uma mínima menor que a mínima anterior e um fechamento acima do fechamento anterior. Tá? Ideia: entrada no rompimento da vela para buscar a média de 3 ou até mesmo um pouquinho mais, né? E o stop aqui embaixo. Um pouquinho mais seria onde aqui? Pô, tem um espaço grande aqui. Vamos calcular. Vamos traçar uma Fibonacci aqui, olha. Vamos pegar essa queda aqui. Por que essa queda aqui? Só daqui até aqui. Pelo seguinte. Se a gente olhar um gráfico de 60, por exemplo, o mercado fez isso aqui, ó. Chegou aqui, ele subiu e depois ele caiu de novo. Por causa dessa vela aqui, ó. Então, meu ponto de análise vai ser esse, tá certo? Então, eu vou traçando a Fibo do ponto mais baixo aqui até o ponto mais alto. Eu tenho que o mercado pode vir até 50%, 61,8 nessa região aqui, ó, de 11,30, 11,35. Ora, eu tenho um risco aqui de 6% para 11,35, mais ou menos, de 3,50%. Aí sim, talvez seja interessante, um pouquinho mais de 50%. Tá? Então, para swing, ficam essas ações que me chamaram a atenção. Tá bom? Vamos dar uma olhada em opções. Eu estou muito perto do vencimento, é uma semana e meia, mas pode ser que tenha alguma coisa. Olha a Ambev. A Ambev, para quem quiser mexer com opção, talvez seja interessante. Uma alta muito forte. IFR de 2 lá em cima, só para ver por aqui, ó, certo? Estocástico lento de 9 lá em cima também, tá? E parece-me que está deixando uma vela de rejeição. Talvez o rompimento dessa vela aqui pode fazer o preço vir buscar a média de 3 períodos, quiçá essa região aqui, olha, que vai dar mais ou menos na média de 9. Como eu não gosto de fazer swing com venda, acho que não vale a pena financeiramente, porque tem que alugar ação, enfim, talvez fazer aqui, comprar uma put, para ver o que acontece, talvez seja interessante. Uma trava de baixa com put pode até ser interessante, mas como faltam só 9 dias, não sei até que ponto seria viável. Talvez, se é para ter risco, como todo mercado tem risco, talvez uma compra de put aí seria interessante. Ou a linha do dinheiro aqui, então no rompimento aqui por volta de R$ 13, ou até mesmo onde você acredita que o preço vai chegar nos próximos 8, 9 dias. Colocar um pouquinho aqui, média de 12, 12,50, colocar aqui, ó, 12,70. Tá? Talvez um strike aqui seria interessante de se trabalhar. Lembrando, mais uma vez, não é recomendação. Tá? Então a Ambev, legal. Banco do Brasil Seguridades, está bem alto também, ó, o estocástico lento de 9, inclusive deu uma possível entrada aqui, ó. Preço vermelho para cima, preço de fechamento de reversão para queda, ou seja, rompimento aqui da vela junto com o estocástico lento de 9 lá em cima, já pegou a média de 3 aqui e já subiu. Isso aqui seria sido um day trade de ontem, né? Mas fica aí a ideia que no momento eu não vejo nada. Nada, nada, nada. Tá bom? Bom, Suzano. Suzano. Suzano tá interessante, parece, hein? Olha só. A EFR de 2, um preço de fechamento de reversão que interessa bastante para a gente, mas o estocástico lento não está lá embaixo. Não, não está, mas olha só que interessante. O estocástico lento, quando ele fica verde aqui, é que ele está abaixo de 10. Tá? Lembrando que é cálculo aritmético, e não exponencial. Porém, abaixo de 10. Se a gente pegar essa vela em que o FR estava em 2, o estocástico lento aqui estava, eu vou tirar o mouse daqui, em 10,14, ou seja, 0,14. Até que ponto está fora da nossa ideia de operação, de trade?
Ah, eu acho que às vezes eu coloco de uma forma bem objetiva, mas também tem que ter um pouco de maleabilidade. Eu acho que aqui a Suzana está bem interessante para fazer uma compra, seja na opção, seja em ação. Olha só, teve uma queda forte, tá? Essa queda forte aqui, traçando a Fibonacci até os 50%, ou a média de 3 tem um espaçozinho, certo? Até a média de 9 também tem um espaço maior ainda. Estocástico lento de tanto de 9 como de 17 estão lá embaixo. Os dois IFRs de 17, de 9 e de 2 também estão apontando para baixo. Eu acho que talvez aqui seria interessante uma entrada nessa região aqui no rompimento dessa vela azul, desse preço de fechamento de reversão. Stop aqui embaixo para buscar um risco de mais ou menos 2,20 para buscar aí, ó, 0,70, 0,80 que dá mais de 50%. Interessante, né? Pode-se pensar nisso. Ou se não, em opção, na linha do dinheiro onde está aqui agora 55,60, para tentar ver os próximos 5, 10 dias aí que nós temos para vencer as opções, 9 dias úteis, né? Para ver se sobe e ganha alguma coisinha e não se arrisca tanto com dinheiro, tá? Mas fica a ideia aí. Lembrando mais uma vez que não é recomendação de compra e venda. Magazine Luiza não me chamou atenção em nada. Bahia, Casas Bahia tá difícil, né? 3 dias atrás não parou de subir. Estocástico lento de 17,9 foi lá para cima, tá? Se a gente olhar para o gráfico de 60, um ponto interessante de entrada seria esse rompimento aqui para baixo. Stop aqui em cima para tentar buscar. Deixa eu colocar isso aqui no próprio Profit para a gente poder analisar. Pronto, volta para o gráfico diário. Opa, deixa eu colocar isso aqui para aparecer tanto no diário como no intraday. Pronto, vamos para o diário agora. Olha só. No gráfico de 60 minutos, esse ponto aqui em azul é interessante para queda. Mas, compensação, teria aqui um ganho de 5% para um risco de 19%. Até que ponto é interessante isso? Então já não interessa. Então aguardar para ver o que vai acontecer um pouco mais com a Bahia. Banco do Brasil Seguridades, nós já vimos. Gerdau. Gerdau não tem nada, tá? Não tem nenhuma queda forte, nenhuma alta forte. Os estocásticos estão no meio, então nada. Mesma coisa com a Uzi Minas, Elet. Nada também. Renner é difícil, hein? Mas também não tem nada no momento, tá? Itaú, nada. Equatorial, também nada, ó. Tanto de indicador como de gráfico. CSNA, nada. Isso aqui tá claro que está se formando um pequeno triângulozinho aqui, então não tem o que fazer. Sabesp. Sabesp até que estava interessante, olha. Desceu, foi uma queda razoavelmente forte. IFR de 2, em conjunto com o estocástico lento de 9, tá? Porém, esta vela aqui não foi uma vela de alta. Então, até então, não teria dado entrada, não teria dado sinal. Deu sinal nessa aqui, ó, azul. Porém, ela foi tão forte que já alcançou a média de 9 e a média de 3. Nada para se fazer nesse momento. Cogna, não gosto muito dessa ação, mas também não tem nada. Localiza, é outra ação chata pra caramba. Já deu até a entrada. Aqui deu erro. Ó, essa aqui perdeu. E essa aqui deu a entrada, mas estava tão próximo que também não teria entrado. E essa aqui teria dado pau. Desceu forte, deixou o preço de fechamento de reversão, que é a vela azul, rompeu, mas não chegou na média de 3, pelo contrário, caiu e pegou stop. Rente é doído, viu? Bradesco também não tem nada, nada, nada. Teria dado um sinalzinho aqui,
IFR de 2 com estocástico lento, deu vela de alta, rompimento para buscar 1,30 para um risco aí de pelo menos 2,70. Meio a meio, mais ou menos. Talvez teria valido a pena essa aqui. Prio, absolutamente nada. Vale, também nada. Vale, eu saí de um straddle ontem. Esse aqui eram os meus níveis, tá? De straddle vendido. Passei acho que 5, 6 dias só, deu meu lucrozinho, eu já saí. JBS, também nada. JBS tentei fazer um straddle também, não deu certo. Mas isso foi mês de dezembro. Mas foi vacilo meu também, tá? Lembrando. B3. B3 no momento nada, mas também já teria dado a entrada. Ó. Deu uma entradinha aqui, ó. O mercado caiu razoavelmente forte. IFR de 2 com estocástico lento de 9. 3 fechou de reversão, entrada aqui, buscou a vela, ganhou 1,80 para um risco aí de 4,40. Um risco de 3,97 para um ganho de 1,70, 1,80. É, mais ou menos metade. Aqui é mais ou menos o que a gente procura. Bova. Bova já deu a entrada também. Aqui. Buscou lá, mas agora não tem nada. Também sai de um estrela da Bova também com um lucrozinho. Fiquei acho que uns 5, 6 dias aí. Eu peguei essa movimentação parada aqui da Bova. Tá? Suzano já falei? Suzano, não, já falei sim, já falei. E VEG. Uma queda forte aqui em VEG, né? Caiu bem. Estocástico lento aqui estava em 12. Não estava tão próximo de 10 assim. Então, nada, né? Nem o IFR apareceu. Então, não tem o que aparecer aqui, o que fazer aqui. Ficam essas ideias aí de trade, o mercado já abriu. Vamos só olhar a Petro, que é a Petro que trava interessante para a gente mexer, né? É a mais bonitinha. Olha, já abriu inclusive para cima. Tá? Ah, dá para entrar agora? Tá, vou entrar? Eu não sei. Não estou falando que é para entrar, estou dando só a ideia dentro da forma que eu vejo o mercado. Entraria aqui, vamos imaginar o seguinte, vamos colocar umas setinhas aqui, ó, as linhas. Eu entraria aqui, vamos mudar de cor, para a gente não se perder. Vou colocar esse rosa e vamos aumentar aqui, 2. Ctrl+C, Ctrl+V, meu stop estaria aqui embaixo mais ou menos. E uma outra setinha que seria mais ou menos aqui a minha saída. Eu quero olhar no gráfico de 60, ver se eu tenho nessa vela aqui um outro ponto de stop. Não tem. Talvez possa arriscar colocar meu stop aqui, ó, neste fundinho. E aí eu teria um risco de aproximadamente 1,80 para um ganho de 1,20. Interessante? Fica a dica aí, tá? Olha só como muda. Eu deixei de arriscar 0,43. Porém, num gráfico de 60, é diferente também. É mais fácil de violinar aqui e bater lá em cima, tá? Aí vai de cada um, certo? Ficam essas possibilidades, essas ideias. Lembrando mais uma vez que não é recomendação nem de compra e nem de venda, certo? Abraços e até amanhã.